A verdadeira educação financeira é aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. E é com essa frase do Robert Kiyosaki que a gente começa o 6º episódio do Aplix Cash. Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Aplix Cash. É um prazer receber você e hoje a gente vai ter uma conversa fenomenal com um cara que construiu toda uma carreira não no mundo dos investimentos, mas na medicina. Mas ele vai contar pra gente o quanto os investimentos foram essenciais para ajudar ele a traçar esse caminho. É com um prazer enorme que a gente recebe hoje aqui o médico e investidor, o doutor Investimentos, Paulo Porto. Paulo, prazer te receber aqui, cara. Que honra, já fazia um tempo que a gente queria conversar com você. No primeiro Aplix Cash, o Yuri já te mencionou e disse que você tinha que trazer umas histórias aqui. Eu vou te perguntar sobre elas, viu? Beleza. O prazer é meu de estar participando aqui do Aplix Cash e gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Paulo Porto, eu sou médico, sou anestesiologista e sempre digo que eu gosto, né, de brincar, de investir. Já tem 13 anos agora, né, que eu estou nessa vida, nesse rumo dos investimentos. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhinhas lindas, maravilhosas, a Sara e a Letícia. Sou casado também com uma médica espetacular, minha amada doutora Clarissa Aguiar. E vamos aqui conversar um pouquinho. Espero que a gente termine ainda no dia 17. O pessoal brinca que o Paulo ele já tem mania de mandar uns áudios que parecem um podcast. Imagina ele num podcast. Mas vai dar certo. É bom porque tem muito assunto, né? Bora pra lá. gente conversar. Cara, que massa te receber aqui. Pra quem não sabe, o Paulo também tem um canal no Instagram, onde ele passa informações sobre investimentos, principalmente para médicos, né? Voltado Exato. muito para os médicos aprenderem a lidar mais com dinheiro. E aí eu já te pergunto de primeira aí, é uma coisa que você já indicou lá, um livro que você já indicou lá, e aí eu trouxe essa frase no começo do Robert Kiyosaki justamente por isso. Me conta um pouco, por que você gosta tanto do livro do Robert Kiyosaki, o Pai Rico e Pai Pobre? Eu gosto de falar que o Pai Rico, Pai Pobre foi o divisor de águas na minha ideia, né? Quando eu comecei a pensar na possibilidade de investir. Fui apresentado pelo livro no ano 2000, que foi exatamente o ano de lançamento do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Para quem não sabe, o livro fez agora 23 anos. E aí eu me lembro demais, eu estava nesse prédio, inclusive, eu fazia cursinho aqui no Simétrico, no 7º andar, e um colega meu chegou para mim: rapaz, tu já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Aí eu fiquei pensando, porque na época a gente fazia o vestibular, quem lembra do vestibular do UFC, tinham 10 livros para ler, para fazer a prova de português. E aí eu, Pai Rico, Pai Pobre, mas esse livro aí não tá na lista não, do vestibular não. Aí não, porra, não é coisa de vestibular não. Esse livro vai te ensinar a ficar rico. Aí eu, como é que é? Vai me ensinar a ficar rico? Porra, então ele vai entrar na lista agora. E aí foi com essa brincadeira que eu tive o primeiro contato com o livro Pai Rico, Pai Pobre nos anos 2000. E posso ter certeza absoluta, foi a partir da leitura desse livro que eu comecei a ter uma percepção diferente com o dinheiro. Cara, é muito bom esse livro, né? Acho que você, pelo que você falou, né, que com certeza você indica para as pessoas. Me fala um pouco sobre os ensinamentos do Pai Rico, Pai Pobre. O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele é bem bacana porque ele tem vários, né, insights, ele solta várias ideias que é, como eu sempre digo, são ideias que você, a primeiro momento, você lê, acha bacana, mas às vezes não sabe exatamente quando utilizar, né? Você fica sempre com aquela sementezinha plantada, mas não imagina o quanto aquilo dali vai germinando dentro de você. E o livro, obviamente, tem vários ensinamentos aqui, a gente for citar todos aqui, a gente vai ficar realmente até amanhã. Mas o principal, eu acho que foi realmente o que fez eu pensar de uma maneira completamente diferente, é na parte que o Robert ele sempre fala, que a pessoa, ela deve primeiramente se pagar para depois pagar os outros, né? O que ele quer dizer com isso? Nós, normalmente, a população como um todo, geralmente ela tem o quê? Tem suas contas a pagar. Você tem seu boleto do colégio, você tem um aluguel, tem um condomínio, tem um IPTU, tem um investimento, um financiamento. E aí você começa a trabalhar para pagar aquelas diversas contas que existem. E aí, nesse processo, se você não for extremamente organizado, você acaba caindo no que o Robert também chama de corrida dos ratos, que é aquela corrida em que você sempre está correndo para pagar uma conta, sempre está correndo para pagar uma conta e não sai do canto.
E aí o Robert, ele tem uma sacada que é exatamente a que eu chamo, que foi a sensacional, é que muda mesmo. Ele diz assim, pague a si mesmo antes de pagar os outros, né? Por quê? Porque o Robert, ele considera que a pessoa física fosse a própria empresa dela. Como assim, Paulo? Por exemplo, ao falar que você deve se pagar primeiro, ele tá literalmente dizendo o quê? A pessoa mais importante desse jogo é você. Afinal, é você que está trabalhando, é você que sai de casa cedo, é você que vai estudar, é você que vai se especializar, é você que vai construir uma carreira para que você tenha um provento dessa carreira. Então, a partir do momento que você passa a se pagar primeiro e depois você começa a pagar os outros, você começa a criar naturalmente uma percepção de poupança. E essa poupança, ela vai virar, no decorrer de um tempo, um investimento. E esse investimento vai conseguir gerar uma renda que lá na frente pode ser suficiente para lhe bancar sem necessariamente você estar trabalhando. Cara, é legal porque esse conceito de se pagar primeiro é um conceito, hoje em dia, muitos influenciadores falam isso, e não é à toa que eles falam, porque realmente, cara, começa assim, isso é uma coisa que é essencial. Se você não tiver um pensamento assim, vai ser muito difícil você não entrar na corrida dos ratos, né? Exatamente. Inclusive, nas minhas aulas, nas minhas palestras e no livro que a gente está produzindo, eu falo exatamente isso. Eu chamo isso de autopagamento, que é literalmente isso. É você se autopagar, você se paga primeiro e depois você vai pagar os outros. Muito massa. E, cara, quando é que foi que você percebeu esse momento de, beleza, eu tenho que mudar a relação com o dinheiro? Foi quando você leu o Pai Rico, Pai Pobre, né? Exato. E quando é que foi que você começou a entender que isso era necessário você pensar não só no autopagamento, mas também no investimento? Muito boa essa pergunta, porque como eu acabei de falar, todo livro lhe traz um ensinamento. Não que você vá utilizar aquilo imediatamente, mas que aquilo vai ficar germinando na sua cabeça. E foi exatamente o que aconteceu comigo com o Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o livro pela primeira vez nos anos 2000, como eu acabei de comentar, sendo que essa percepção ela ficou muito clara para mim exatamente no ano de 2009. Eu terminei minha faculdade de medicina em 2008 e em 2009 foi aquele ano sabático. Eu tentei fazer fiz prova de residência já ao final de 2008, não consegui passar de primeira vez, né? Tentei para anestesia, na época a medicina ela é muito cíclica, então sempre tem especialidades que estão, digamos, na modinha. E nessa época a anestesia era uma dessas especialidades, eram muito difíceis passar, não consegui passar de primeira. E aí, então, em 2009, eu tive que passar o ano inteiro trabalhando. Era dando plantão em todo canto que você imaginar, dava muito plantão. Tinha PSF, fazendo cursinho preparatório para residência, quem lembra do Medcurso, do Med. E aí foi aquele ano louco. Então, 2009, eu sempre costumo dizer que foi o ano que talvez eu mais trabalhei, ganhei muito dinheiro, mas simplesmente quando chegou ao final desse ano, eu estava literalmente zerado. Então, quando foi em 2010, no ano seguinte a essa desorganização financeira, digamos assim, como todo mundo sabe, estamos inclusive nessa época agora de fazer o famigerado imposto de renda. Exatamente. Eu fui para minha contadora fazer meu imposto de renda e ela chega para mim, Paulo, você tem que pagar 28 mil reais de imposto. Aí eu, como assim? Aí ela... Pagar por quê, né? Você trabalhou muito, teve várias fontes de renda, não se preocupou em fazer as retenções obrigatórias, né? As prefeituras acabaram não retendo o imposto realmente que era devido e você tem que pagar 28 mil. Só que o que aconteceu? O ano de 2009 foi aquele ano que eu, tudo que eu ganhava eu gastava. Uhum. Porque, pra quem não sabe, eu vim de uma família de classe média baixa. Então, várias coisas que eu queria ter, meus pais não tinham condição, porque tinha que escolher entre ajudar nos meus estudos ou me dar certos supérfluos. Então, na época, eu não tinha ainda um computador, eu não tinha celular, eu não tinha várias coisas. E naquele ano, quando eu me vi ganhando dinheiro, o que eu mais queria era o que eu achava que era o certo, era resolver todos os problemas que eu achava que eu tinha num ano só. Então, nesse ano, eu saí comprando tudo que eu achava que eu merecia, reformei o apartamento dos meus pais, troquei o carro deles, comprei um carro pra mim. Enfim, foi aquela extravagância financeira. Sim. Obviamente, só não foi pior, porque graças a Deus eu consegui fazer praticamente tudo à vista. Porém, quando chegou no ano seguinte, aprovado na residência, né? Diga-se de passagem, o esforço mesmo de muito trabalho e muito estudo deu certo. Acabei passando na residência. E aí eu me vi saindo de um ganho X
para um ganho X sobre 10, por exemplo, que era a bolsa da residência. E a contadora chega para você e diz, tem 28 mil para pagar. Então ali foi... Que é uma realidade que muita gente não sabe, né? O médico ele consegue ganhar muito dinheiro ali nos plantões, Exato. Mas quando ele entra na residência, esse valor baixa Cai muito. demais. Então se aí, não se preparar para isso... inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo, tem várias perguntas que chegam no meu Instagram de pessoas que estão nessa fase de vida, exatamente perguntam isso. Paulo, vai para a residência logo ou trabalha? E a resposta que eu sempre dou, depende da sua condição de vida, depende dos seus anseios e etc. Então, nesse momento, o Robert veio na minha cabeça. Aí eu, por quê? Porque, rapaz, se eu tivesse me pagado primeiro para depois sair fazendo essa lambança financeira, provavelmente hoje eu teria pelo menos do imposto para pagar. Verdade, isso é um problema muito grande, essa educação financeira, essa contabilidade que... Cara, a gente começa a trabalhar, começa a estudar, vai pra faculdade, sai do colégio, a gente não aprende. Exatamente. A fazer imposto de renda, quais os impostos que a gente tem que pagar, quais são as nossas obrigações. Várias vezes a gente senta numa mesa de bar, principalmente a galera da medicina, e é exatamente isso que a gente sempre comenta. Na faculdade de medicina, para quem nunca fez, obviamente, a gente tem vários módulos, né, várias cadeiras, né, chamadas antigamente, que você às vezes não via o sentido de estar vendo aquilo ali. E coisas extremamente importantes, como educação financeira, como imposto, como técnica... Tem na faculdade? Não tem. É isso que a gente fala. Princípios de contabilidade que são muito mais importantes e práticos para qualquer pessoa. Não é explorado esse tipo de tema na faculdade, que não só na medicina, mas em todos os cursos. Sim. Isso era para ser explorado, né? Era para estar curricular. Beleza, já. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, mas vou te ensinar a manter o dinheiro também, né? Manter como administra, Exato. O que é que eu tenho que pagar, qual imposto e etc, entendeu? É verdade. Cara, outra coisa que eu já vi você falando muito, que reflete muito disso que você falou do primeiro ano, depois que você se formou, que é a relação do novo médico, né? De quem sai da faculdade de medicina com o dinheiro. Como é que é essa história aí? Conta essa história, essa história é boa. Essa história eu sempre gosto de contar porque eu vivenciei essa história, né? Tipo assim, as minhas histórias quase todas eu vivi, não foi ninguém que me contou, né? Acabei aprendendo muita coisa literalmente na marra porque eu sofri na carne. O que acontece é o seguinte, a faculdade de medicina, ela é uma das faculdades, é a faculdade mais longa das carreiras tradicionais. O curso curricular ele já demora 6 anos. E após esses 6 anos, o colega tem a opção ainda de fazer a sua residência médica. Residência médica é essa que pode variar de mais 3 até mais 6 anos. Então, uma formação médica hoje no Brasil, ela pode demorar 12 anos. Então, o que acontece? O colega, quando ele está na faculdade, ele já sai com aquele anseio, a sede de querer ganhar dinheiro. Afinal, às vezes, ou ele passou 6 anos liso mesmo batendo quando ele estava numa faculdade pública, ou então, às vezes, com aquela preocupação, com aquela dor de cabeça, quando está na faculdade particular, sabendo que o pai e a mãe estão lá pagando 10, 12 mil de prestação. Então, na maioria das vezes, o maior anseio desse cara é ganhar dinheiro. Só que o que acontece? Ele sai realmente com a capacidade de ganhar dinheiro muito boa, só que o dinheiro, às vezes, ele tanto pode ser a saída, a solução, como ele pode ser um grande problema. Entendeu? Então, é essa divisão, esse discernimento entre saber o que é solução e o que é problema, é que, às vezes, o médico peca. E aí, às vezes, o que é que acontece? É muito comum um colega sair da faculdade, começa a ganhar bem, e aí ele começa a ter a sensação de, rapaz, eu acho que eu vou comprar minha casa. Quero logo comprar um apartamento. O cara já sai querendo comprar um apartamento. Aí ele vai, não tem dinheiro, mas existe um negócio chamado financiamento. Aí ele chega lá no banco, apartamento, queria comprar e tal, e a mulher faz as continhas lá, e ele, doutor, o senhor vai pagar aqui X. Aí ele olha, rapaz, 8 plantões. Eu preciso dar 8 plantões para pagar esse financiamento. Aí ele faz a besteira e tá lá a casinha própria, financiada, que são 8 plantões da vida dele. Aí ele sai do banco, passa em frente a uma concessionária de carro, não adianta comprar um carro, tem que ser o carro. Então lá vai ele, mais 6 plantões para pagar a prestação do carro. Aí ele, não satisfeito, com já 14 plantões nas costas, não tem tempo nem de trabalhar direito, porque já tem 14 plantões, acho que legal ter uma casa de praia. Vou comprar a casa de praia, porque é só mais 6 plantões. Resumindo a missa, brincadeiras à parte, o colega médico, por um momento da carreira dele, ele acaba esquecendo que a moeda no Brasil ainda é o real e ele passa a achar que a moeda brasileira é o plantão. Então ele faz tudo da vida dele baseado em plantões.
chega ao ponto que ele tem mais plantão para dar do que o próprio mês consegue sustentar isso, entendeu? E aí é um colega que acaba ficando endividado, cansado, estressado, ele não vê a família, ele não vê a mulher, ele não vê os filhos crescendo. Eu já tive histórias de escutar colegas dizendo que chegou em casa, a filhinha veio pra porta porque escutou uma zoada, quando viu, saiu correndo chorando. Aí ele olhou, que porra foi essa? Aí a esposa, rapaz, tem 60 horas que tu não pisa dentro de casa. Tu dá plantão toda noite. A menina não sabe mais nem quem é tu. Entendeu? Então, Caramba. assim, isso é complicado, entendeu? E às vezes o colega não percebe isso e acaba caindo nesse rolo. E aí, meu amigo, pra você sair disso é complicado. E a questão não é nem... Cara, não, você tem que parar de dar plantão. Não, se organiza, né? Exato. Organiza, entende qual é a possibilidade que você tem, como é que você vai construir isso. E principalmente aproveita, porque é uma coisa que eu já vi numa aula sua, você falando, que essa é a parte de acúmulo, né? É o momento que ele tem de acumular dinheiro para usufruir lá na frente. Então aproveita esse acúmulo. Exatamente. A gente, quando sai da faculdade, a gente tá naquela fase exatamente do período de acumulação. É aquele período que você, ao invés de sair pagando juros para todo mundo, você deveria ganhar juros de todo mundo. De todo mundo que eu digo, da sua carteira de investimento, de qualquer outra coisa, entendeu? Então, ao invés de você utilizar os juros compostos para lhe derrubar, você deveria utilizar a magia dos juros compostos para lhe alavancar. Exato. Só que, infelizmente, é exatamente essa falta de educação que o colega muitas vezes incorre nesse erro. Cara, isso é uma coisa muito comum, não só no médico, como quase todo profissional, mas principalmente no profissional liberal, né? O cara que ele não tem aquele 13º, ele não tem aquela aposentadoria do INSS, e aí ele não para pensar que ele tem que se organizar para outros pontos, que vai chegar no final do ano, ele vai ter mais custos, natural isso. Exatamente, o problema é porque é o seguinte, nós, né, brasileiros como um todo, eu sempre falo essa brincadeira e ela é real. O brasileiro, ele foi criado num tripé. Eu digo que foi criado na base de um tripé, que é o tripé do casamento, da casa própria e do concurso público. Se você chegar no Natal e sentar com seu tio, que já tem para mais de 60 anos, e ele vai tomar a primeira cervejinha e vai sentar para conversar com você, a primeira coisa que ele vai perguntar para você são temas relacionados a essas 3 coisas. Se você não tiver as 3, você é um fracassado. Entendeu? Então esse pensamento, ele é enraizado na cultura brasileira, entendeu? Então assim, o concurso público, ele lhe dá um teto, então você não consegue passar dali, você vai ficar ganhando um valor fixo, você vai acabar tendo que fazer todos os seus planejamentos de vida, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais baseados num valor que não muda. Então isso para mim é muito limitante, entendeu? Isso aí lhe deixa amarrado. A casa própria, na maioria das vezes, de uma pessoa normal, ela vai ter que financiar isso. E ela vai passar 30, 35 anos pagando juros, como eu acabei de falar, você vai pagar juros compostos por um banco, podendo estar utilizando esse dinheiro em benefício próprio. O casamento, tudo bem. Tem gente que a gente sempre brinca, né? Tem casamento que ou lhe derruba ou lhe levanta. Então, o casamento, graças a Deus, eu fiz um bom casamento. Eu acho que eu fui alavancado por ele. Mas, às vezes, o casamento também pode ser uma faca de 2 gumes. Então, a questão é exatamente essa. Você tem que raciocinar que a sua aposentadoria você não deve terceirizar para ninguém. Quanto mais para o INSS, entendeu? Exato. Eu particularmente... Mesmo quem é mesmo concursado, eu acho que... Pô, constrói o seu. É a história da roda do rato. É isso que eu vou falar agora. Por mais cara, que você tenha um concurso, você terceirizar algo tão importante que vai ser a sua velhice para alguém, onde esse alguém é o governo, eu acho, no mínimo, muito arriscado. Verdade. As pessoas, e as pessoas não pensam sobre isso. Não pensam. Não pensam que é uma responsabilidade muito grande. Tem uma história também que você conta de um plantão. Falando de plantão, que você chegou no plantão e que fez você pensar muito sobre investimento. Acredito que o Robert veio na sua cabeça de novo ali. Na verdade foi o seguinte, essa história é bem legal porque ela realmente me marcou. Até hoje eu lembro dessa história como se fosse literalmente hoje. Essa história foi exatamente em 2009, no fatídico ano lá que eu trabalhei muito, dando plantão em todo canto, então dava muito plantão mesmo. E aí, obviamente, eu tinha vários parceiros, vários colegas de plantão.
E esse plantão, inclusive, foi lá no Hospital da Caucaia, né? No Hospital Municipal da Caucaia, no Dr. Abelardo Gadelha da Rocha. Eu cheguei no plantão, num dos meus primeiros plantões, e aí quando eu cheguei no plantão, fui me apresentar para a equipe. É normal você chegar no hospital, você geralmente se apresenta para a equipe que estava no plantão anterior, para você receber seu plantão, saber o que está ficando de paciente grave e tal, aquele negócio todo. E aí se apresenta para o time da enfermagem. E aí eu fui para o estar médico para poder deixar minhas coisas e começar a trabalhar. E aí quando eu chego, né, geralmente na maioria dos hospitais você acaba dando plantão em dupla, né, você não está sozinho. E aí quando eu olho, o meu colega de plantão era um colega médico de aproximadamente 74 anos. Nossa Senhora. E era um plantão noturno. Aí na hora que eu parei, olhei assim, aí ele se apresentou, tudo bem, eu sou o colega do plantão e tal. E aí naquele momento, eu acabando de entrar na minha vida, meu plantão praticamente, rapaz, quem é que tá errado? Eu, que acabei de terminar a medicina achando que ia ser a maravilha da sétima arte, ou esse senhor que aos 74 anos ainda está dando um plantão noturno? Então, na hora que eu vi aquela cena, eu me preocupei bastante. Por quê? Porque eu fiquei curioso, extremamente, a palavra foi exatamente essa. Eu tinha uma curiosidade imensa de descobrir por que aquele senhor com 74 anos estava dando um plantão noturno ainda. E aí, obviamente, no primeiro dia eu não tinha como falar nada pra ele sobre isso, fiquei calado, fui dar meu plantão e tal, mas eu fiquei muito pensativo. E aí lá pro segundo, terceiro plantão juntos, quem me conhece sabe, eu detesto conversar, né? Eu sou difícil pra fazer amizade, conversar, não gosto, né? Eu tenho uma raiva imensa disso. Aí eu já, bem íntimo do colega, aí eu cheguei pra ele, doutor fulano, rapaz, vou lhe fazer uma pergunta aqui, mas é o seguinte, ó, o senhor responde só se o senhor quiser mesmo, e não vai ficar com raiva não. Ele, não, Paulo, fica à vontade, pode falar. O senhor tá aqui porque o senhor gosta, porque poderia ser que ele amasse tanto a medicina que tá ali. Só que o que me estranhava é que um rapaz de 74 anos, ele pode, se fosse por amor, por que ele dá um plantãozinho de dia, né? Passar a noite, né, trabalhando, acordar. Aí eu perguntei, você tá aqui porque o senhor gosta ou porque você precisa? E aí eu escutei a resposta que eu não queria escutar. Ele falou, Paulo, eu tô aqui porque eu preciso. Eu trabalhei muito, eu sou cirurgião de formação, e ele estava dando plantão como clínico médico, né? Pra quem sabe, clínico médico é o colega assim que termina a faculdade, ele já pode pegar um PSF, uma emergência. Então ele estava dando plantão de clínica, ele não tinha mais condições de operar ninguém, né? Pela idade e tal. E porque precisava. Por quê? Porque ele disse que na carreira dele inteira, disse que ganhou muito dinheiro, conseguiu construir um patrimônio, mas muito patrimônio imobilizado, casa, terreno, que é o que geralmente muitos colegas acabam fazendo. Esse tipo de produto, às vezes, não tem liquidez, você não consegue vender com uma certa facilidade, e etc. Ou então, às vezes, no desespero, as pessoas não querem pagar o que você acha que aquilo merece. E ele tinha 2 filhos fazendo faculdade particular de medicina. Então, ele tinha ali um pouco barato, né? Ele tinha ali uma prestação, no mínimo, de 20 pau por mês, para poder custear os estudos dos filhos, e por isso ele estava lá dando plantão. Então, assim, aquilo ali para mim, rapaz, ou eu tenho que fazer o que o cidadão lá do Robert me disse em 2000, ou então realmente eu tenho grande chance caminho, né? De estar com 74 anos no mesmo lugar do colega. E isso para mim era inadmissível. E, querendo ou não, assim, tipo, foi uma situação que foi muito boa pra você. Muito. Um aprendizado gigantesco. Gigantesco. Cara. E você falou, você aprendeu muito errando, mas dessa vez você aprendeu... Exatamente, porque naquela hora... Outros, né? Naquela hora, assim, eu saí do susto, né? Porque, assim, na minha época, né, os colegas que estão escutando aqui a gente devem lembrar, ali por volta dos anos 2000, a medicina, ela ainda era vista... como algo diferente, entendeu? Eu lembro demais que menino assim, com meus 17, 18 anos, ainda no Colégio 7 de Setembro, estudando, e eu lembro demais, quando eu chegava, a gente estava ali na sede do centro, a sede do centro era dividida por andares, o primeiro andar era o primeiro ano, o segundo andar era o segundo ano, o terceiro andar era o terceiro ano, era o pessoal do pré-universitário, e aí quando você chegava nessa sede, você não via a hora de chegar lá em cima de ser o terceiro ano, que tinha a blusinha diferente aqui no ombro, né, era a cor diferente, você achava o máximo, e quando você via os colegas que passavam pra medicina naquela época, você olhava pro cara assim, eu olhava principalmente, eu tinha admiração por aqueles caras, entendeu? Eu disse assim, caralho, eu quero ser igual esse bicho aí.
entendeu? Hoje não tem mais isso, acabou esse encanto, entendeu? Talvez pelas facilidades da vida hoje você tem faculdade em toda esquina, mas eu posso dizer que eu vivenciei uma época áurea do vestibular, tanto é que sofri muito, eu passei de quarta vez para medicina, porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade particular, tinha que fazer a pública, passei na UFC, e eu olhava para aqueles caras com uma admiração enorme, entendeu? Então, assim, eu acho que sempre tive isso na cabeça, que a medicina era a minha carta de alforria. A medicina era a solução para os meus problemas e os problemas da minha família. E aí, quando eu chego no primeiro plantão, macho, eu vejo um senhor de 74 anos, eu me lasquei. Né? Foi essa a mensagem que me chegou naquele momento, mas, ao invés de entrar no desespero, eu tentei entender o que estava acontecendo e trabalhar a fundo para não ter que chegar naquele ponto ali, entendeu? Por isso que veio os investimentos na minha vida. Muito massa. E até entrando nisso, né, muito do que a gente falou vai mais de psicologia, de entendimento, de você saber lidar com dinheiro, relação com dinheiro. Mas os investimentos mesmo, como é que você começou nessa parte de investimentos, investir? Pronto. Aí, continuando, como já deu para perceber, né, foi meio que uma escalada. 2009 teve o ano do trabalho, 2010 teve a historinha lá do imposto de renda, e aí em 2010, o destino é muito engraçado, porque foi exatamente nessa sala que a gente está aqui, há 13 anos que eu fiz o meu primeiro curso de investimentos nessa sala. Para quem lembra, né, com certeza quem está nos assistindo deve lembrar demais, existia em Fortaleza nessa época, há 10, 12, 13 anos, aí tava a ondinha das compras coletivas, né? E o mais famoso site de compras coletivas da época era o Barato Coletivo. E o Felipe, né, o nosso CEO, o Felipe Ronce, ele, na época, a Aplix sempre teve a educação como um dos pilares. Exato. E começou assim. O Felipe, em 2010, ele projetou um curso de ações, né? E jogou esse curso de ações para ser vendido no Barato Coletivo. Eu lembro ele inclusive fala sobre isso no nosso podcast. No podcast que ele gravou aqui, ele estava falando um pouco sobre isso. O curso, eu acho que era R$29,90, era R$39,90, era algo assim muito barato. E aí o meu amigo que me apresentou o Pai Rico, Pai Pobre, que também devia estar doido para enricar, porque o cara me apresentou o livro e tava vendo o curso, né? Foi no mesmo ano. Aí eu peguei e disse assim, rapaz, estamos fazendo nada, vamos fazer esse curso desse cabo aí. E aí começou. Então, em 2010, eu vim fazer um curso de investimentos aqui na Aplix com o Felipe. E o que aconteceu? Desde então, comecei a investir. Estou há 13 anos nessa jornada e cada vez mais com sede para aprender, com sede para entender as coisas e estamos até hoje. Agora virou o Doutor Investimentos. E acabei virando o Doutor Investimentos, exatamente. É exatamente isso. E é muito legal que aí você leva isso, a experiência do profissional da área, do médico, para os outros médicos. Cara, aprende aqui, ó. É isso que acontece na nossa realidade. É o que eu sempre digo. A minha ideia com o Doutor Investimentos nunca foi dizer para o cara qual é a nova Magalu, qual é a nova Eng da vida e tal. Não é isso. As pessoas, às vezes, quando começam a investir, elas sempre acabam achando que investimento sempre é dinheiro fácil. E o que eu costumo dizer é exatamente o contrário. Investir para mim sempre foi e sempre vai ser proteção. Então eu tenho uma frase que eu gosto muito, que investir é proteger. Então, se você partir para o começo da sua jornada de investimentos com essa mensagem, eu acho que sua jornada ela vai ser mais fácil e às vezes menos frustrante, porque normalmente o cara acha que quem está dentro do mercado financeiro é tudo milionário, que o cara todo dia só ganha dinheiro, que é a coisa mais fácil do planeta. E eu posso dizer, com esses 13 anos de experiência, que não é bem assim. Porém, o que eu sempre digo também, eu gosto sempre de dizer, de dar um conceito, inclusive minhas aulas sempre começam com esse tema da renda ativa e da renda passiva. A renda ativa, bem rapidamente aqui, é basicamente tudo que você ganha, que você gastou energia para gerar aquele ganho. Então é seu trabalho. E a renda passiva é exatamente o quê? É aquele dinheiro que você ganha sem necessariamente estar trabalhando, que é o grande objetivo de todo mundo. Né? Por exemplo, a aposentadoria é uma renda passiva. Só que, como a gente já falou, você depender único da aposentadoria, na minha visão, é pelo menos uma falta de inteligência. Então, investimentos, você deve encarar exatamente como a construção de uma renda passiva. Seja ela pequena ou grande, você deve ter. Você não ter a arma da renda passiva a seu favor, você está bem desfavorável em relação ao todo, entendeu?
Exatamente. E aí você começou a investir aqui, e como é que foi essa experiência? Tem uma história, eu trago o que o Yuri falou lá no primeiro podcast, ele falou um pouco sobre gestão de risco. Ele falou que você tinha uma história importante aí sobre essa parte de gestão de risco. Na verdade foi o seguinte, foi o que aconteceu. Quando você começa a investir, né, geralmente, é o que eu sempre digo, quando a gente vai começar a abrir uma conta em qualquer corretora, banco principalmente, até por questões, digamos, burocráticas e de lei, você preenche um questionário em que você vai tentar descobrir o seu perfil de investidor. Exato. E muitas pessoas acabam vendo aquilo meramente como algo muito proforme. Ah, eu tenho que fazer isso, porque se eu não for isso ou aquilo, eu não vou ter acesso a determinados produtos de investimento. Então, às vezes, o colega mesmo acaba... Tem muita gente que a gente sabe que faz isso, que acaba mentindo nas respostas para poder ter um perfil mais arrojado, porque acha que no arrojado é que ele vai se dar bem. E aí eu vou contar uma história que é exatamente isso. Eu sempre gosto, quando eu dou nas minhas aulas, que eu gosto de falar que mais importante do que qualquer coisa é você entender e saber qual é o seu perfil, né? Você pode ter um perfil conservador, você pode ter um perfil moderado e você pode ter um perfil arrojado. E agora, saber em que perfil, em que estágio da sua vida você tá é fundamental. Por que eu digo isso? Porque nesse ano, assim que eu tava fazendo o quê com o Felipe? Eu fiz um curso de ações. Ações, meu amigo, até hoje é algo mais arrojado que você tem. Obviamente, sim, tem coisas mais arrojadas, né? Tem pirâmide financeira. Mas algo bem arrojado no mercado são as ações. Investir em ação é algo extremamente arrojado. E é o que eu sempre digo, você não deve encarar arrojado como perigoso ou como arriscado. Mas você tem que entender o que você está fazendo. E aí foi o que aconteceu. Nesse comecinho de carreira no mercado dos investimentos, qual foi meu primeiro investimento? Ações. Eu acabei de fazer um curso de ações, eu vou investir em renda fixa, entendeu? Só que me faltava o quê? Me faltava o principal, conhecimento. Quando eu comecei, eu achava que sabia das coisas porque tinha acabado de fazer um curso. Então, eu montei minha primeira carteira de investimentos com o Felipe, uma carteira de ações, não lembro demais, com 27 mil reais, que era o que eu tinha na época. Comecei com 27 mil reais, aí com 3 meses eu tava com 19 mil. Aí eu olhei assim pro Felipe, aí, macho, isso aqui não dá certo não, cara. Eu tava com 27 mil, macho, um dia desse, agora eu só tenho 19. Aí ele, meu irmão, é assim mesmo, tu não aprendeu no curso que existe tal da volatilidade, vol é vida e tal. Aí vem aqueles papos, né? Aí eu, vol é vida, eu não sei o que é que vol é vida. Aí peguei, olhei pra um lado, olhei pro outro, rapaz, sabe de uma coisa? Isso aqui é pra coisa de gente doida, isso aqui é especulação pura, é aposta, eu não quero ficar mais nisso aqui não. O que foi que aconteceu? Realizei meu prejuízo, botei meu rabinho entre as pernas e sumi durante uns 6 a 8 meses. E aí o que é que eu digo? O que aconteceu? Foi o mercado de ações que estava errado ou era eu que estava errado? Era eu. Por quê? Porque na época... eu provavelmente, além de não ter conhecimento, eu tinha um perfil totalmente conservador, investindo num produto completamente arrojado. Então, o que eu gosto de dizer para os colegas que estão começando, não adianta nada você ser conservador e ter na sua carteira 60%, 50% de renda variável. Da mesma forma que não adianta nada você ter um perfil extremamente arrojado e você ter uma carteira que o colega vai lhe enfiar a renda fixa. Nas duas situações, você vai estar frustrado, você vai estar incomodado e você não vai conseguir prosperar. E por isso que é importante você ter uma transparência de conversa com quem está te ajudando nisso. Óbvio. Seja transparente. O que eu gosto porque, às vezes, o assessor, o consultor, ele... beleza, esse cara já me falou aqui, ele já me transmitiu que ele é arrojado e tudo, mas lá no fundo... Exato. É o que eu mais... se ele não for transparente... pode ser ruim para ele, né? A mensagem que eu mais propago lá no Doutor Investimentos é exatamente essa. O colega médico, a gente não tem tempo. A verdade é essa, a gente não tem tempo para fazer nada. E às vezes, eu reconheço, eu tô falando isso pela classe como um todo. Não são todos, obviamente, né? Mas às vezes falta um pouquinho mais de humildade da gente em achar que outra pessoa pode saber mais do que a gente em determinado assunto. Então, como a gente não tem tempo... o colega ele não precisa fazer um curso, um entendimento para ter um hands-on, para ele meter a mão na massa e fazer tudo só. O que eu digo é que ele precisa ter conhecimentos básicos, pelo menos, sim, de todo um cenário, para quando ele chegue numa mesa com um assessor de investimento, com o gerente do banco, com qualquer pessoa que seja, ele consiga pelo menos ter o discernimento do que ele acha que vai dar certo, do que ele não acha, e a partir dali ele ter um auxiliar. E não ele ter um cara que vai dizer, faça assim, assim, assado. Porque se você também terceirizar demais,
você pode, lá na frente, achar ruim, achar que não tá rentabilizando o que era para rentabilizar, entendeu? Então, é isso que eu digo. É como tudo na vida, conhecimento é a base de tudo. Então, se você conhecer o que tá fazendo, se você se autoconhecer, já é meio caminho andado. Exato. E é uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala da metodologia da Aplix, que na parte que a gente vai fazer, tem todo o planejamento e depois a gente vai acompanhar isso. E esse acompanhamento ele tem que ser feito a 4 mãos. Com certeza absoluta. Tanto o cliente tem que estar fornecendo informações para o assessor ou para o consultor do que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo na vida, e principalmente quando ele tem o conhecimento, é melhor ainda, porque ele sabe, peraí, que isso aqui influencia o meu patrimônio de alguma forma, isso aqui influencia a minha saúde financeira, então eu vou falar com o meu assessor para a gente buscar uma solução melhor. E isso ajuda demais, eu acho que isso faz com que tenha uma clareza no propósito e no porquê do investimento, da gestão patrimonial, e faz com que tudo flua da melhor maneira possível. Exatamente. Isso é tão verdade que, em 2010, que eu saí correndo das ações, 13 anos depois, hoje o que eu mais quero na vida, ações. Então, assim, conhecimento é algo realmente muda, né? E exatamente o que você falou, o perfil do investidor vai mudando. Conforme você vai tendo mais conhecimento, você vai tendo um apetite maior a risco, mas também você sabe controlar isso. Controlar, exatamente. Você sabe controlar isso, até porque a gente conversou com o Haroldo, acho que foi no segundo podcast, e ele falou muito sobre isso. Além de ter o perfil do investidor na sua carteira, no seu patrimônio como todo, ainda tem o perfil de investidor dentro da renda variável, porque tem coisas mais arriscadas dentro da própria renda variável. Dentro da própria variável, você pode escalonar do negocinho mais tranquilo para um negócio mais arrojado. Exatamente. E eu queria saber um pouco como é que mudou também essa tua percepção. Tá, tu já tinha uma percepção muito grande de investimento, de a importância disso no longo prazo, construindo toda a tua família, mas quando vem os filhos? Quando veio as filhas? Pronto. Como é que foi isso para você? Como eu já falei, para mim, a palavra investimento, ela sempre esteve atrelada à palavra proteção. Eu nunca fiquei visando o investimento apenas como um multiplicador de dinheiro, mas principalmente como uma proteção. Proteção de patrimônio, proteção própria, né, sua própria proteção, né, através de seguros e etc. E principalmente proteção da família, né? Então, assim, quando você se torna pai, né, ainda mais eu que sou pai de 2 meninas, você fica com aquele senso de responsabilidade maior ainda, já que você tem 3 mulheres agora, né, para, digamos, cuidar, proteger. Então, a percepção mudou em relação a praticamente tudo. A carteira de investimentos, ela continuou existindo, né? Fiz algumas adaptações e, principalmente, eu já tenho algo visando sempre as filhas, entendeu? Então, minhas filhas, elas, desde que nasceram, elas já ganharam linhas de investimentos próprias para elas, principalmente pensando na segurança educacional delas. Então, eu tanto faço essa parte de segurança educacional dela através de seguros, como através de investimentos direcionados para elas propriamente dita, entendeu? E é engraçado esse lance de proteção, porque eu acabei lembrando aqui de uma história que é bem legal também sobre risco. Em 2011... eu tinha acabado de conhecer, assim, eu tinha conhecido a Clarice em 2010, na própria Caucaia. A Caucaia não me deu só desgraça, a Caucaia me deu coisa boa, me deu minha esposa, né? A Clarice era minha aluna, né, na época, e a gente acabou se conhecendo, enfim, estamos aí já juntos há 12 anos, vamos fazer 10 anos de casado agora na próxima semana. E aí, logo com uma semana, sei lá, 10 dias de namoro, eu voltando de um plantão, lá da Caucaia, eu tinha uma curiosidade imensa de saber como é que era um ônibus por baixo. Oh, meu Deus do céu. E eu acabei entrando literalmente debaixo do ônibus. Eu sofri um acidente voltando do plantão. Na época eu era R2 de anestesiologia, estava indo para o Hospital César Caos e acabei entrando literalmente debaixo de um ônibus, quebrei o acetábulo, né, um osso do quadril, quebrei nariz, rapaz, foi uma desgraceira. E aí, na época, mais uma vez, é por isso que eu digo que eu aprendi quase tudo na carne, né, e na marra. E na época, eu ainda não tinha seguros. Porque como quase todo mundo sempre acha que o seguro, o colega, na maioria das vezes, ele não consegue ver o seguro como algo, como uma ferramenta protetiva. Ele só consegue ver o seguro como uma despesa. E nessa época, eu vi que como fez falta eu ter um seguro. Por quê? Porque a minha sorte, na época, porque eu ainda não era casado, eu ainda morava com meus pais,
Eu ainda era concursado, porque eu não quero mais concurso nem de graça, mas já fui concursado também para ver que eu não queria aquilo, entendeu? Então, nessa época, meus custos eram relativamente baixos, eu tinha casa para morar, eu não tinha filho para criar e tudo mais. Mas eu fico imaginando, o meu acidente preconizaria aí mais ou menos uns 6 meses de afastamento das atividades laborais, sendo liberal 100%, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Exato. Então, foi a partir daí também, que isso foi já em 2011, que eu tive mais um dos insights nessa minha jornada, que foi, cara, eu tenho que me proteger. A minha empresa sou eu. O meu CNPJ sou eu. Eu é que boto dinheiro dentro de casa, eu é que tenho que pagar minhas contas, eu é que sou o gerador de renda da minha casa, da minha família. Então, se eu não tiver protegido, neném, já era. Então, depois desse acidente, aí começou a minha outra estratégia dentro do mercado financeiro, que foi exatamente fazer minha gestão de risco bem feita, fazer minhas proteções patrimoniais, proteções pessoais e proteção familiar. E aí que é algo também, é um dos pilares que eu considero fundamental para quem está nessa jornada dos investimentos. Proteção. Cara, é muito legal isso. E você tem muita história para contar, né? E você até falou no começo, você está fazendo um livro, né? Como é que está sendo essa experiência de escrever um livro? Cara, foi o seguinte, na verdade, eu nunca nem tive nem vontade de ter o Instagram e muito menos de ter um livro. Mas, já que digamos assim, que a vida, né, foi me levando para esses dois caminhos, a gente tem uma palestra que eu considero uma palestra bem interessante, é uma palestra bem dinâmica, que consegue dar uma visão bem ampla do jogo. Eu gosto de dizer que a minha palestra é como se fosse um manual de instruções. Eu não vou ensinar, como eu já falei aqui, eu não vou ensinar lá qual é a Magalu da moda, qual é isso da moda, mas eu vou conseguir mostrar para o cara, principalmente aquele que está começando a jornada dele, pelo menos o que ele não deve fazer. Pode até ser que o que eu faça, ele nem acredite ou ache que não é legal. Mas eu tenho certeza absoluta que o que ele não deve fazer vai estar lá, entendeu? E aí a ideia foi o quê? O livro, ele fala mais ou menos, ele fala um pouco dessa história, de todas essas histórias, né, de maneira bem engraçada, bem interativa com o leitor. E logo na sequência, eu apresento em 3, 4 capítulos essa minha ideia, essa minha estruturação de planejamento financeiro, né? Na verdade, eu gosto de dizer que eu gosto de investir, eu gosto da minha carteira, eu gosto das minhas ações, mas principalmente eu gosto de planejar. Quem me conhece sabe que eu sou aquele cara extremamente organizado, os meus amigos muito íntimos chegam para mim e dizem assim, Paulo, o que é que tu vai fazer dia 26 de abril de 2054? Tu vai estar onde? Aí eu disse assim, calma aí, rapaz, eu acho que eu vou estar em Dubai. Eu sempre brinco porque os meninos acham que eu sei, eu penso muito lá na frente. Eu não sou aquela pessoa, eu penso no presente, o passado passou, o presente eu acho que tem que ser vivido, mas eu tenho muito olhar para frente. Eu sempre gosto de tentar antever os obstáculos que eu vou ter lá, tá entendendo? E aí o livro, ele é basicamente isso, eu tento criar um manual de instruções para que o médico, principalmente, né, um livro para profissionais liberais, mas voltado para o médico, já que eu sou médico, né, e tentar mostrar para ele esses caminhos, o que ele deve e o que ele não deve fazer, como começar e assim por diante, entendeu? Cara, que massa mesmo. Eu quero viu? Vou querer ler. Eu quero de presente, viu? Tá bom. Pessoal, a gente tá terminando agora esse podcast maravilhoso com o Paulo Porto, com o Doutor Investimentos. Sigam ele lá no Instagram, Doutor Investimento, por extenso, né? Doutor Investimentos. E tem muito conteúdo legal lá, não só para médico, como a gente falou aqui, para todo profissional liberal e para todo mundo que quer aprender um pouco mais, ter uma visão um pouco diferente de como é que tem que lidar com dinheiro, qual é a melhor forma de lidar com dinheiro, na visão do Paulo, como ele falou. Exato. Ele não pode dizer que ele sabe tudo, o caminho exato de você seguir, mas o que não fazer, ele já vai ajudar e já ajuda demais. Paulo, muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vou dizer que a experiência aqui foi incrível, muito legal participar desse momento. Eu acho muito bom, assim, é uma das coisas que eu tenho prazer na vida, de falar de um tema totalmente diferente do meu dia a dia, que é medicina, que é anestesia, agora dor, né? Tô fazendo também agora um fellow de dor intervencionista lá na USP Ribeirão Preto.
Então, você falar de um tema que não condiz, né, digamos assim, com sua profissão, para mim sempre é um prazer, porque eu me sinto muito bem. Acho que, como, né, ninguém sabe de tudo, mas eu acho que nesses 13 anos eu aprendi muita coisinha, que eu tenho um material legal para falar para os colegas. E terminar a mensagem, exatamente, vou falar aqui um pouquinho para finalizar, para o colega ficar com essa mensagem na memória, que é exatamente sobre a pirâmide dos investimentos. A pirâmide dos investimentos, ela consiste basicamente de 4 pilares, que eu acho fundamental. Na base dessa pirâmide está o conhecimento. Eu acho que todo colega, ele tem que se conhecer, seja ele próprio, seja a formação dele máxima, né? Existe uma máxima da gestão que diz que a gente é remunerado pelo tamanho do trabalho e pela complexidade do trabalho que a gente consegue resolver para a sociedade. Então, essa complexidade e esse trabalho cada vez mais rebuscado, esse problema cada vez mais rebuscado, você vai conseguir resolver quanto mais conhecimento você tem. Então, a pirâmide do investimento, ela começa com conhecimento. No segundo pilar dessa pirâmide, que é totalmente negligenciada, é exatamente as proteções. Não adianta nada você ter uma carteira de investimento se você está desprotegido. Porque no primeiro aperreio, na primeira adversidade que aconteça, como por exemplo um acidente, tudo que você planejou, meu amigo, pode ter certeza, vai por água abaixo. Então, se proteja, nunca esqueça, se proteja. Depois que você tem conhecimento e está protegido, aí sim, você monta a sua carteira de investimentos. Aí você monta a carteira do jeito que você quiser, de acordo com o seu perfil, de acordo com o tempo, se vai ser uma carteira de médio, curto, longo prazo, se vai ser uma carteira arrojada, moderada, não interessa. Mas tenha a sua carteira de investimentos. Para quê? Para que essa carteira de investimentos ela consiga gerar uma renda passiva para que na ponta da pirâmide, no ápice da pirâmide, você consiga ter o seu usufruto. E aí sim você desfrutar de toda aquela jornada que você teve até ali. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar era essa. Sempre tenha a pirâmide na sua cabeça. Ela vai lhe ajudar muito. E muito obrigado. Muito massa, muito massa. E lembra, pessoal, pirâmide dos investimentos, não é pirâmide financeira, não. Paulo, como é que é? A pirâmide é... Conhecimento, proteção, investimento e usufruto. Decoraram? Mas, pessoal, é com esse conhecimento enorme da pirâmide dos investimentos que a gente vai terminando o nosso episódio do Aplix Cash. Quero lembrar você de curtir, comentar, compartilhar, mandem suas dúvidas, falem pra gente o que mais vocês querem que a gente traga aqui, outras pessoas que vocês querem que a gente traga, ajudem a gente a construir um material muito legal para vocês, porque isso a gente faz com todo carinho para vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu!